Olá, senhoras e senhores! 7 mestrados com inscrições abertas ainda nesses meses de agosto e setembro de 2024 na região do Nordeste e são todos na área de educação. Essa é uma série do Mestrado em Pauta e hoje a gente vai analisar mais um mestrado. Mas antes de entrarmos no assunto que te interessa, eu já peço a sua contribuição aqui no meu canal para você marcar como se gostou. Se não gostou também é válido. Coloca um coraçãozinho nos comentários se você gostou, ou se você tem alguma dúvida, ou se gostaria, inclusive, de que eu trouxesse uma análise de edital aqui de algum programa. E aí, se o programa ele precisa estar ou em vistas de abrir ou com as inscrições abertas. São os únicos critérios, ok? Região Norte e Nordeste. Considerando que você já fez isso, então vamos lá, porque aqui não tem muito bate-papo furado, a gente vai direto para o assunto. Já vou compartilhar com você a minha tela. Então, hoje nós vamos fazer a análise do mestrado em Educação lá da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. Por acaso, a UFCG, né, que é a sigla, ela não aparece muito por aqui no mestrado, né? Inclusive, eu até identifiquei que na minha lista não consta a UFCG, consta outras, as maiores, né, que levam o nome das capitais, por exemplo, na verdade, dos estados. O FPE, o UFC, o FPI, então essas outras acabaram meio que saindo do meu cronograma. Mas agora, a partir de agora, ela vai entrar também como uma das universidades que eu vou acompanhar mais de perto os processos de seleção. O mesmo aconteceu na Bahia, né? Para quem me acompanha aqui há mais tempo. Então vamos lá. Inicialmente, antes de começarmos a análise desse edital, eu quero te convidar para a gente fazer aquele primeiro momento inicial, entender um pouco sobre o programa. E a gente vai fazer isso em um lugar nada mais, nada menos, que está aqui até indicado, né, no próprio edital, que é o site do programa. Se você é novo por aqui, eu quero te explicar a seguinte situação. Hoje no Brasil, a maioria dos programas de pós-graduação vinculados às universidades federais, né? Eu indico aqui, para quem chega aqui, né? Não gastar nenhum centavo no processo de mestrado, para cursar um mestrado. As universidades federais estão aí, existem vagas, e eu já cansei de repetir, né? Muita gente diz assim, mas a vaga não é suficiente, mas existem vagas. Talvez você esteja procurando e se preparando para o mestrado no lugar e na hora errada. Então vamos lá. Todos os mestrados, eles possuem um site, um website que consolida várias informações. E o seu dever é passear aqui, visitar, tentar conhecer um pouco mais, principalmente se você não tiver sido egresso do programa, se você não conhecer a universidade, então é quase que um dever obrigatório você fazer esse passeio aqui pelo site do programa. E aí, nesse site, a gente vai encontrar informações valiosíssimas. Muitas das coisas que eu trago aqui para vocês do lado de cá são coisas que ninguém me disse. Ninguém me disse que, por exemplo, existia um site que eu poderia acessar, inclusive até o regimento, que é aquele material que as regras, né, que vão regularizar a minha relação com o programa, a minha relação com o orientador. Isso eu aprendi na prática. E muita coisa eu não aprendi no mestrado, eu aprendi no doutorado. Inclusive, aprendi no doutorado que o site, né, dos programas, eles permitem que a gente tenha acesso a várias informações que são importantes. Por exemplo, nessa aba sobre aqui, ele vai trazer a atual coordenação do programa de educação lá da UFCG, a secretaria, o colegiado,
traz aqui um pouco do histórico, e aí é legal você ler esse histórico para saber para onde é que você está indo. Na live passada, eu contei a seguinte história. Existe uma casa, em uma live, em um evento passado, existe uma casa. A casa é o mestrado, é o programa para o qual você está indo, tá? Então, você é um visitante dentro daquela casa, que vai passar 2 anos lá dentro. Então, o seu papel é se adequar para aquela casa. A casa, ela não vai se adequar para você. É você que precisa se adequar para a casa. E aí, tá o seu papel, né, de não sei se você conhece já esse programa, de visitar esse site, entender o histórico. Por exemplo, aqui ele conta, né, ó, que o mestrado acadêmico caracteriza-se pelo aprofundamento teórico-metodológico em 2 linhas de pesquisa. E aí ele traz aqui as 2 linhas de pesquisa. Essas linhas, elas procuram atender conjuntamente ao comprometimento com a produção crítica do conhecimento e com a formação ética, acadêmica de educadores e pesquisadores, visando a contribuir com a compreensão e transformação da realidade socioeducacional brasileira, especialmente no âmbito regional. E aí, o que é que ele traz aqui, né? Alguns insights que eu já começo a falar para vocês, né? Aqui vai dar muitas informações que são pertinentes, principalmente para quem não conhece, mas também para quem está pensando, idealizando ainda o seu projeto de pesquisa. E aqui está nos apontando o quê? Transformar a realidade socioeducacional brasileira. Então, você tem que pensar na sua proposta de pesquisa, já pensando aqui na proposta de pesquisa, algo que esteja relacionado a sua realidade, né? A realidade social, educacional brasileira. E aqui ele traz, né? Especialmente no âmbito regional. Tendo a pesquisa como um princípio formativo, no nosso mestrado propõe-se formar profissionais que privilegiem a construção e reconstrução do conhecimento na área de educação. Mas não vamos ler tudo aqui, isso aqui é seu papel, vamos para os objetivos. O que é que ele traz aqui de objetivo? Promover formação pós-graduada em educação no nível de mestrado, comprometida com a produção científica do conhecimento e a formação ética de educadores e pesquisadores. Vamos lá, áreas de concentração, né? Provavelmente aqui ensino. Vamos lá olhar. É a educação, né? A própria educação, a área de concentração, incorporando pesquisas vinculadas aos processos de escolarização em seus múltiplos aspectos: histórico, político, pedagógico, social e intercultural, escolas e sistema escolar, e também com vocação para investigações voltadas à educação em sua dimensão não formal, com forte diálogo entre a educação e áreas afins. Linhas de pesquisa, a gente acabou de ver, mas aqui o legal é que ele já traz o conceito, né, de o que é que trata essa linha de pesquisa. Isso é um ponto positivo, visto que existem alguns mestrados que não trazem, o aluno precisa de fato imergir no programa para poder entender o que de fato aborda toda aquela linha de pesquisa. Entendendo que o papel das linhas é dar um norte, né? Então, ele não vai definir exatamente o que você precisa pesquisar, porque a pensar bem, história, né, se eu pensar aqui só em história, é um âmbito muito grande, então ele é um núcleo geral. E aí, afunilando o conceito, ele pode nos ajudar a compreender de que realmente trata essa linha de pesquisa. E nem todo programa traz isso de mão beijada para vocês. Aqui ele já traz a estrutura, né? O legal é que, por exemplo, ele traz aqui explicando para vocês que o formato de funcionamento é através de créditos, onde vocês têm aqui as disciplinas obrigatórias, as eletivas, os créditos referentes ao seminário de pesquisa, créditos referentes à dissertação. Traz aqui, inclusive, né, a matriz curricular do curso. Essas aqui são as disciplinas que você pode cursar. Disciplinas e ementa, ele traz aqui cada disciplina e a ementa para você visualizar. Não sei se aqui a gente vai passar aqui rapidinho por conta do nosso tempo.
forma de ingresso, né, que é o processo seletivo que vocês vão fazer. Aqui ele traz, inclusive, resoluções. É interessante você passear por essas resoluções e tentar entender, né, o funcionamento do programa. Traz aqui resoluções da UFCG, resoluções da CAPES. Legal que traz da CAPES, é um regulamento de demanda social. Corpo docente, quem são os professores que podem ser o seu possível orientador? Aqui também vai trazer produção docente em destaque, planejamento e avaliação. Eu não tinha visto ainda essa vertente aqui em outro programa, é tanto que quando eu baixei o edital, eu tinha até salvado aqui alguns materiais sobre essa questão de planejamento e avaliação do programa, porque eu achei muito interessante e ainda não tinha visto o acesso bem facilitado em outros programas. Credenciamento de docentes, aqui, caso você não saiba, você faz um processo de seleção para entrar no mestrado, mas os professores, quando eles desejam entrar no mestrado ou quando algum professor sai por motivos pessoais, profissionais, existe também um processo de seleção para o professor poder entrar dentro do programa. Não é só dizer eu quero entrar, precisa se fazer um processo de seleção. E aí, né, que se chama um credenciamento de docentes. Aí ele precisa estar atento aos editais, precisa se inscrever, precisa passar por uma seleção também. Internacionalização, vida acadêmica, que é eventos do programa, grupos de pesquisa, é algo que é muito interessante. Traz aqui mais coisas sobre a linha de pesquisa. Mestrandos e egressos, para você ficar de olho nas dissertações, ok? Dá uma passeada nesse inclusive, ó, processos seletivos pós-doc, que legal. Mas aqui já esbanjei demais, então vamos lá. Para análise de edital. Como é que funciona? Eu e você juntos vamos analisar aqui agora esse edital. Eu passei aqui os olhos brevemente, né? Mas não fiz a análise a fundo como eu vou fazer com você agora. Entenda que essa análise é sobre o meu ponto de vista, que é um ponto de vista que eu tenho, né, de 2, 3, 4 anos analisando editais. Então, tenha em mente isso, é o meu ponto de vista, tá? E aí você pode ter um outro ponto de vista e a gente vai discutindo isso aqui. O processo seletivo, então já aproveita antes da gente começar, ok? Faz aquele de retribuir. E eu já vou trazer aqui para você a seguinte questão. Caso você não saiba, o YouTube, ele tem uma política que para eu poder melhorar a forma como eu entrego os meus vídeos aqui para vocês, eu preciso ter 1.000 seguidores. 1.000 seguidores. Eu tenho 100 seguidores, estou chegando à marca de 100 seguidores. Então, já se inscreve aqui para a gente bater essa marca aí de 100 seguidores. Não tenho muita pressa, porque eu sei que quem tem pressa come quente ou cru, né? E aí a gente vai amadurecendo isso com o tempo e o nosso tempo vai chegar. Então vamos lá, contribua aqui para que eu continue fazendo esse trabalho. Comenta se é importante para você, se eu te ajudei. Isso também é uma forma de você ajudar aqui o canal da professora Carolyn e até mesmo a minha pessoa. Vamos voltar? O processo seletivo ocorrerá de 15 de agosto a 10 de dezembro, porque dia 10 de dezembro é a data prevista aqui, né, para o resultado final da seleção. Então, o que é que consta aqui? Os inícios das aulas se dará no semestre letivo de 2025.1, que consta no calendário acadêmico. Eventual impugnação quanto às normas deverá ser feita no prazo de 5 dias contados de sua publicação. O que é impugnação? É quando alguém lê alguma coisa errada e pode pedir alguma correção, algum ajuste. As impugnações devidamente fundamentadas deverão ser encaminhadas pelo correio eletrônico. Não serão aceitos pedidos de impugnação intempestivo ou promovidos por outros meios. As vagas integram a área de concentração educação e estão distribuídas em 2 linhas de pesquisa. Primeiro detalhe, né? Ele já traz aqui que nós teremos vagas para as 2 linhas de pesquisas.
acontecem em alguns programas que tem linhas de pesquisa que não abrem vagas, entendam? Por isso que eu estou relatando, né, trazendo, apontando para cá. Habilitações e requisitos do candidato. Será que só podem fazer professores formados em pedagogia? Vamos lá. Estão habilitados à inscrição dos candidatos que estejam em dia com suas obrigações eleitorais, que sejam portadores de diploma de nível superior ou certificado de conclusão, ou que estejam aptos a obtê-los até o último dia da matrícula, de acordo com o calendário acadêmico. Então, se você é estudante de graduação dos últimos períodos aí e está pensando em tentar essa seleção, esteja atento, né, ao calendário acadêmico, porque quando começar o último dia de matrícula, geralmente é um período muito curto, né, dependendo da instituição. Tem instituição que é 2 dias, tem instituição que é 1 semana, tem instituição que são 30 dias. E aí você já esteja atento a isso, porque você precisa estar com a sua declaração de conclusão, aquele traz nitidamente, diploma. Então, talvez você esteja que está com diploma, tá? Até o último dia de matrícula. Documentos para inscrição. Ele não trouxe aqui nenhuma questão de que, por exemplo, eu não vou aceitar pessoas formadas em letras, em direito, em biologia, enfermeiras. Ele não traz nenhuma questão quanto a isso. Mas vamos nos aprofundar até o momento, ok? No ato da inscrição, via formulário Google Forms disponibilizado na página, deverão ser anexados esses documentos, né? Uma estratégia que é muito positiva para você não errar aqui nesse momento de inscrição é você realizar o checklist manual. Você pega um papel e vai anotando manualmente as informações que você precisa ter. Currículo Lattes. Terminou o currículo Lattes, você checa isso manualmente. Por quê? Porque você vai acabar esquecendo, e aí, esquecendo de fazer aquilo outro, você pode ter sua inscrição indeferida e você, antes mesmo de entrar na seleção, você já falha, né? Porque não consegue mandar a documentação correta. Currículo Lattes atualizado, cópia da carteira de identidade e do CPF. E aí lembra, né, de enviar um material que, ou RG ou CPF, que tenha o CPF. E se não tiver o CPF registrado, você manda ele à parte. Passaportes para estrangeiros, comprovantes de aptidão para concorrência às vagas de cotas. E aí você dá uma olhada no anexo, a gente vai passar a chegar lá no nosso momento. E o anteprojeto, ou seja, já responde àquela nossa pesquisa, aquela nossa questão. Professora, falta tanto pouco tempo, eu já vou precisar apresentar o meu projeto de pesquisa na hora de fazer a inscrição? Sim, aqui ele está pedindo já o projeto de pesquisa, que aqui ele chama como anteprojeto. E vale lembrar, né, algumas seleções chamam trabalho de pesquisa, projeto de pesquisa, pré-projeto de pesquisa, plano de trabalho, plano de estudo. Já ouvi várias nomenclaturas para designar a mesma coisa, que é um planejamento da sua pesquisa que você pretende desenvolver ou pretenderia desenvolver se você for aprovado no mestrado. As informações preenchidas no formulários serão conferidas pelo servidor que a recebeu a inscrição, deferida ou indeferida pela comissão de seleção. E aí ele traz alguns atendos, né? Não será permitida a ajuntada de documentos após o término do período das inscrições, ou seja, complementação de documentos. Esqueceu de enviar o CPF, eles não vão permitir que você coloque o documento depois, e aí indeferida. Então, eu estou falando aqui do CPF, mas pode ser, por exemplo, o currículo Lattes, você esqueceu ou mandou um outro currículo que não é o currículo Lattes, esqueceu de colocar um projeto de pesquisa. Se bem que aqui eu achei bem resumido a documentação para inscrição, visto que alguns programas eles exigem, por exemplo, até quitação eleitoral, para o sexo masculino, quitação com o serviço militar, essas coisas. A homologação das inscrições com base na análise documental será apresentada no site.
A ausência de qualquer um dos documentos implicará no indeferimento da inscrição. Não se responsabiliza pelo preenchimento do formulário de inscrição por motivos de ordem técnica. Então, não deixa para a última hora. Vai preencher, vai fazer sua inscrição, não deixa para o último dia. Vai que o sistema... Vai que você fica sem internet, vai que cai a energia. Caiu a energia, você já sabe, né? Sem 3G, 5G, 4G, só se você tiver um satélite aí para receber e um gerador de energia para receber. Porque faltou energia, pronto. Cai rede, cai celular, pode ter a bateria que for, mas as antenas, né, das nossas internets também costumam cair. Os outros fatores que impossibilitam transferências de dados, salvo em casos comprovados ocorridos no âmbito da OCG. E aí você não vai esperar por isso, né? A digitalização dos documentos ilegível e pode também implicar no indeferimento da sua inscrição. Então, esteja atento aos detalhes da inscrição e diploma. E aí, o que é que eles trazem aqui, ó? Os candidatos deverão enviar toda a documentação exigida no item 4 em formato PDF através do formulário, o qual constará disponível. Eu não sei aqui, toda digitalizada em PDF. Eu não sei se vai ter 4 espaços para você colocar ou se você tem que juntar tudo e enviar. Caso você precise juntar, eu sempre recomendo, tá? Esse sitezinho, que é o ilovepdf.com. Ele ajuda bastante nesse processo e facilita muito o trabalho. Dá uma visitada para você entender o que é que eu tô falando, tá? Que é o ilovepdf.com. Acho que é .com.br. O qual estará disponível na página eletrônica a partir do início das inscrições. As inscrições serão realizadas somente por formulário eletrônico específico, sendo de total responsabilidade do candidato o preenchimento e envio do formulário no prazo destinado às inscrições. Caberá ao candidato o acompanhamento de todos os procedimentos para validação, inclusive a checagem de recebimento da confirmação de inscrição e do seu respectivo número. Aqui, até às 23h59, tá? Aconteceu recentemente de encerrar uma seleção que era às 17 horas. Tem seleção que é até às 18. E aí, cuidado com esses detalhes. Recomenda-se, aqui nem tanto, né? Mas se você tá assistindo esse vídeo, vai tentar outras seleções, cuidado com esse detalhe. Recomenda-se que as inscrições sejam realizadas com antecedência, o que a professora acabou de falar para vocês. Uma vez que a coordenação não se responsabilizará por aquelas que não efetuadas novamente, né? Eles enfatizam que problemas técnicos, 2 vezes repetidas aqui, eles não se responsabilizam. Atendimento especial para prova e entrevista você precisa mandar agora nesse primeiro momento. A seleção ela vai consistir em uma prova escrita e a gente vai tentar entender, eu vou tentar passar, né, algumas estratégias para vocês estudarem, como a gente vai tentar entender aqui como é que funciona essa prova escrita através do edital. Entrevista baseada no anteprojeto e na sua trajetória acadêmica e profissional apresentada no currículo Lattes. Da prova escrita. A prova escrita vai acontecer dia 27 de setembro, de 2 horas até às 17, né? 14, 15, 16, 17. E será realizada de forma presencial na UFCG, campus de Campina Grande. Os locais exatos serão divulgados lá no site do programa. Somente terão acesso os candidatos que portarem documento de identificação com foto. E aí, acontece muito das seleções não colocarem esse detalhe no edital, né? Que você vai fazer a prova, ele traz muitos detalhes, só que é tantos detalhes que às vezes eles acabam passando despercebido. E aí tu imagina só, você é egresso da casa, você conhece todos os professores, você conhece inclusive os professores do programa, e aí você vai fazer a seleção e passa despercebido.
porque você está indo para sua casa, né? Que aí você já tem o costume de ir, principalmente para quem está ali no 10º semestre, e acaba indo e levando só a bolsa com as canetas que vai usar. E esquece que está indo de fato para uma seleção e que precisa de um documento oficial com foto. Então, essa minha fala que eu estou explicando aqui já é para aquelas pessoas que costumam também ser desligadas e acabam não levando a foto. Então, leva a foto. Pensa em sair aí de casa para chegar lá com 1 hora de antecedência, principalmente se você não for da UFCG, egresso da casa, não conhecer, chegar ao local de prova. Então, lembra daquelas regrinhas do vestibular, lembra daquelas regrinhas de quem vai tentar concurso público, então são as mesmas. Compareça com no mínimo 1 hora de antecedência, atrasos imprevistos, porque se você chegar lá, acarretará a sua eliminação. A prova terá caráter eliminatório e o ponto de corte é a nota 7. O candidato que com nota inferior não estará apto à próxima etapa. A duração da prova será estendida em 1 hora para candidatos com necessidades de atendimento especial. A resposta à prova escrita deverão obedecer, olha só, tipografia dissertativo-argumentativo, com a extensão de 2 a 5 laudas, fundamentadas nas indicações de leituras discriminadas a seguir, sem prejuízo de outras referências que os candidatos considerem apropriadas. Vamos continuar lendo, depois eu volto para explicar. Ele traz aqui, né, afirmando diferenças, montando quebra-cabeça na diversidade na escola, isso aqui é um livro. A crise na educação, aqui é um capítulo que está contido no livro Entre o Passado e o Futuro. A crise na educação, a reforma empresarial da educação, isso aqui é outro livro. História de ideias pedagógicas do Brasil, aqui é outro livro. Contra-reforma, aqui também já é outro livro. E pensando, aqui é um artigo. Pensando a cultura escolar e a prática pedagógica. Eu também sou aluna, gente, né? Eu estou no meu 2º ano do doutorado e eu entendo, tanto quanto vocês, que vocês não vão ter tempo de ler todos esses materiais. Uma estratégia que eu indico para os alunos é procura resenhas. Como esse livro aqui é de 2005, provavelmente você vai encontrar uma resenha, que é outro 2005, 2018 talvez seja mais difícil. E aí, quais são as estratégias para vocês, que eu sei que não vai dar tempo de estudar para essa prova? Não vai dar tempo vocês lerem e estudarem todos esses livros aqui designados. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão procurar resenhas. Vão procurar, de fato, um livro para você identificar todo o conteúdo que tem dentro dele. E aí, isso é importante. Você ter acesso ao sumário. Viu algum assunto que você nunca ouviu falar? Tenta ler aquele capítulo, tá? Minimamente isso. Procurar resenhas sobre o livro, tá? Resenhas seguras. Ter acesso ao livro, fazer esse folhear, né, dos capítulos, tentando entender o que é que aquele livro está trazendo na sua essência e recapitular tudo que você viu na sua graduação. E procurar aulas no YouTube. Querendo ou não, minha gente, o YouTube, ele é um site que compartilha muito conhecimento com vocês. Tem conhecimento aqui à beça. Então, vocês podem sim oportunizar esse espaço para procurar. E, por exemplo, se você for procurar aqui, talvez aqui você não vai encontrar, né? Mas aqui vocês têm um artigo. É critério mínimo que você leia esse artigo. Mas aqui, por exemplo, vamos olhar aqui se eu conheço alguém. Demerval, não conheço esses autores. Afirmando diferenças, por exemplo, esse pode ser que você encontre uma aula específica só sobre ele, 2005, é mais antigo.
História das ideologias, das ideias pedagógicas no Brasil. Aí você entra dentro do livro, você vê algum assunto, pesquisa no YouTube. Aula é mais rápido, né, para você absorver conhecimento. Então, essa seria a estratégia. Vou continuar aqui, depois eu retomo para explicar um pouquinho para vocês sobre essa prova escrita. A prova escrita será composta de uma questão. Então, ele já traz aqui que vão fazer para você uma questão ou tema a ser abordado, que vai ser de acordo com a sua linha de pesquisa. E aí você pode levar caneta azul ou preta. Não será permitido em hipótese nenhuma celulares, equipamentos. Poderá ser utilizado no máximo 5 para as respostas definitivas. Não vai ser aceito a resposta no verso. Vocês vão receber 5 rascunhos. As folhas de rascunho deverão ser desenvolvidas aos aplicadores. A prova escrita serão organizadas ou catalogadas por sistema codificado. Cada candidato no momento da prova receberá 2 etiquetas. E aí, na prova, né, não pode se identificar de forma alguma, porque se o avaliador ver seu nome, ele vai te eliminar. Vamos lá. O que ele traz aqui sobre essa prova escrita? Deixa eu ver se aqui a gente já terminou, que eu estou ansiosa para explicar isso aqui. 2 linha. 0 a 10. Aí ele traz o que vai avaliar, né? Português. Só o português vai valer 3, né? 30% da sua nota. O domínio de conceitos, né? Que é o conteúdo em si, vai valer 40%. A forma como você vai argumentar, analisar criticamente o conteúdo e sintetizar vale 60%. Vale 30%. Você concorda comigo? Olha aqui para mim. Você concorda comigo que o mínimo você consegue tirar um 6? O mínimo você consegue tirar o 6. Por quê? Porque ele está falando aqui sobre coerência, sobre argumentação lógica, sobre coerência entre as ideias. Isso é o mínimo. Você já precisa saber disso. Se você entrou no vestibular, se você fez vestibular na sua universidade, você deve ter feito ali minimamente uma redação. Então, lembra, prova escrita é aquela mesma técnica da dissertação. Da redação do Enem. Lembra da redação que você estudou, provavelmente deve ter estudado na época do vestibular. Então, minimamente, tem a estrutura de uma redação. Minimamente, se você cumprir aqueles critérios, você consegue obter os seus 60%. 40% que eles vão analisar é o conteúdo, é o conceito que você tem. E por mais que você veja assim no ponto de vista, não vou ter tempo de estudar tudo isso, mas pensa bem, o curso mínimo aqui de pedagogia são 4 anos. Provavelmente, a maioria desses meus vídeos, são entregues já para profissionais que trabalham, que estão tendo interesse nisso agora. Então, pensa bem, você tem 4 anos que estuda aquele conteúdo da sua área no geral. Provavelmente você tem no mínimo 1 ano de atuação ou 1 ano que você se formou, que provavelmente você não ficou parado. Você deve ter estudado alguma coisa. Então, são 5 anos. No mínimo, tu assim, tem 5 anos de conteúdo de aproximação. De fato, você consegue tirar ali minimamente os 5, o 7, né? Que é o 7. Provavelmente é a nota de corte, a gente vai olhar isso agora. Então, não tem motivo para você achar que, eu preciso de mais tempo para estudar. Você precisa ter o mínimo. O mínimo você precisa ter, que é o quê? Que é ter domínio do português, saber colocar coerência dentro de um texto, conseguir colocar a sua argumentação diante do conteúdo e ter minimamente aquele conteúdo, que é 40% da nota. Ele não traz aqui, né, se é eliminatória.
Ah, a prova é eliminatória, né? A gente viu aqui. É porque eu tô. Brasil. Então, aí vamos lá, entender aqui mais, eu vou reexplicar novamente aqui algumas questões para tentar esclarecer melhor como é que funciona essa prova escrita. Por que eu foco tanto na prova escrita, minha gente? Porque aconteceu comigo de eu desistir de tentar uma seleção de mestrado porque eu não sabia o que era essa prova escrita. Principalmente esse edital aqui, ele está explicando minuciosamente, trazendo aqui que é uma questão, mas o mestrado que eu queria tentar, ele só dizia assim, prova escrita e esse é o tema, pronto, ponto. Aqui ele está trazendo que você pode escrever até 5 laudas, ele traz inclusive que vai para escrever só na frente da lauda, e aí isso aqui já traz muitas questões para a gente. Então, o que é essa prova? É uma redação que você vai fazer. Aqui ele está propondo, né, que você traga uma dissertativa argumentativa, onde você pode trazer os argumentos que você bem entender. E aí, argumentos que você vai trazer não são argumentos balelas, né? São argumentos já bem pensados, de acordo aí com os teóricos, com Paulo Freire, se bem que aqui a gente tá bem mais distante do que isso, né? Porque eu não vi nenhum dos dois aqui. Eu não conheço esses autores. Não, eu achava que ia ter aqui Paulo Freire, né? Mas tudo bem. Paulo Freire, Vygotsky, você vai trazendo esses teóricos para dentro do seu texto. Os teóricos de dentro de cada linha, né? Dentro dessa perspectiva. E aí você tem que pensar. Prova escrita é coerência. Vou focar em mim de novo aqui. Prova escrita é coerência. Então, já curte aqui esse vídeo, por quê? Porque eu vou te dar uma aula agora sobre prova escrita. Prova escrita, como é que você vai se preparar para essa prova? Primeiro, você vai pesquisar videoaulas, materiais complementares e vai fazer resumos e sínteses desses materiais. Baseado, não é copiar e colar, é baseado no seu ponto de vista. Você vai ler esse artigo que está ali posto e você vai reescrever as ideias que ele está trazendo com as suas palavras. E você precisa fazer isso para todos os textos que estão postos aqui. O resumo. E você precisa idealizar um tema central e tentar descrever esse tema entre 2 e 5 laudas, e eu chamo isso de simulado. Você precisa fazer um número mínimo de simulados aí para se preparar para essa prova escrita, que é o quê? Desenha a estrutura desenha a estrutura dessa prova escrita, que eu vou chamar aqui de uma redação, que já tem aquele caráter mais argumentativo, porque a maioria das seleções elas trazem, né, o caráter expositivo, que você dissertativo expositivo, você não vai se colocar dentro do texto para argumentar, e aqui ele permite que você faça isso. Então, pensa, estuda a estrutura de uma dissertação, a estrutura de uma redação, estou trocando muito aqui as palavras, estuda a estrutura de uma redação, os elementos de coesão e coerência, isso é o mínimo, e também a base, né? Que é a base? É o conteúdo. E aí você tem que pensar, o que é uma redação? A redação, ela costuma ter o início, o desenvolvimento e a conclusão, e você precisa levar isso para dentro do seu texto. Início, desenvolvimento, conclusão. O início, você vai começar a contextualizar o assunto, vai aproximar o leitor. No desenvolvimento, você vai selecionar ali, eu gosto de pensar 3 tópicos que você vai desenvolver sobre aquele tema de forma mais aprofundada. E no final, você conclui todas as ideias e talvez apresentar ali, como é argumentativo, né? Algumas questões, Eu gosto de pensar muito que você vai levantar na sua conclusão reflexões. Por quê? Por que reflexões? Porque você não está ainda em pé de inferir que precisa-se mais de política, precisa mais de levantar questões. Por quantos e quantos anos a gente vai continuar ainda empregados nesse método, nesse modelo de ensino tradicional, entende? É levantar questões e não afirmar, por exemplo, a gente precisa de mais políticas públicas para isso, a gente já tem política pública demais.
A gente não tem como executar essas políticas. Então, como é que eu posso pensar? A gente tem tantas políticas públicas, o que precisa para se fazer com que essas políticas venham à prática, né? Venha de fato chegar na capilaridade, que é onde? É dentro da sala de aula, no processo de ensino-aprendizagem do aluno. São questões que a gente vai levantando aqui, né? Então, prova escrita, esse é o segredo. E já valeu, não já valeu? Então curte aqui esse vídeo para apoiar o canal da professora. E vamos lá. As provas serão organizadas, a gente viu isso aqui, que tem toda essa questão, então você volta aqui, que a minha intenção aqui é explicar mais sobre as etapas do que sobre o edital em si. No caso de discrepância de nota 3, é interessante lembrar disso aqui, né? Caso exista uma discrepância entre a nota do primeiro avaliador e do segundo avaliador, eles podem solicitar um terceiro avaliador, né? Alguns programas colocam a pontuação maior, menor, aqui ele estabelece a pontuação de 3. Sobre a entrevista. A entrevista ela vai ser aqui presencial, então já se prepara aí, viu? Entre 30 de outubro e 14 de novembro, em horário e local, na dependência também da faculdade, né? A entrevista será realizada por 3 professores da linha de pesquisa, dá logo aquele medinho, né? No momento da inscrição e contará com a participação de um intérprete de Libras, no caso de pessoa surda. A comissão de seleção divulgará as datas e os horários. Então, lembra, né? Mais uma vez, aquele momento presencial. Eu sei que você tá com medo. Aqui já me deu um medinho aqui. Mas pensa que é um momento que você tá vivendo ali, é único. Isso ali vai te ajudar a crescer. Você vai experienciar como é uma entrevista, como é que funciona. Então é algo novo que você está vivendo, que vale a pena, tá? Então não deixa que esse medo que você tem de não saber como é que vai funcionar, não saber como é que vai acontecer, te limite para você nem tentar, entende? Então vai para ver como é que acontece, vai para ver como é que funciona essa prova, vai, se estimula, tenta, tá? Minimamente tenta, eu gosto de pensar nisso. Tentar é o mínimo. A entrevista constará de apresentação, e aqui ele traz, né, ó, a apresentação e a arguição do projeto de pesquisa. E aqui eles vão avaliar de 0 a 10. O que é que eles vão avaliar, né? A sua clareza, objetividade e coerência nas respostas e arguições, 40%. Estabelecimento acerca da fundamentação teórica, objetivos, métodos do anteprojeto, 40%. Explicitação das relações entre a trajetória acadêmica registrada e a construção do projeto. Não. Acredito que sejam eles, né? Mas na dúvida, você também analisar aí como é que se aconteceu, como aconteceu a sua trajetória e como essa trajetória acadêmica e profissional influenciou, por exemplo, o seu projeto de pesquisa. Somente terão acesso ao local de entrevista os candidatos com a mesma coisa. Eu me imagino muito, sabe? Porque isso aqui poderia facilmente acontecer comigo. Eu ir para uma seleção na minha faculdade, onde eu conheço todos os professores do programa, onde eu conheço, inclusive os que vão provavelmente estar comigo na hora, no momento da seleção da entrevista, e aí eu vou sair de casa, e eu moro longe, e não levo um documento com foto. É a minha cara, por isso que eu trago aqui para vocês. Entrevista também precisa do documento com foto. Recomenda-se os candidatos compareçam 1 hora de antecedência para evitar atraso imprevisto. A entrevista será gravada, áudio e vídeo, para caso exista, né, algum recurso. A nota final será distribuída. A prova vai valer 60% da sua nota final e a entrevista apenas 40%. Então, se você pensar bem, prova escrita, se eu tirar um 7 aqui, vai para 3, né? E a entrevista, se eu tirar um 7, a entrevista que a gente viu ser eliminatória,
também precisa ter um 7. Aí aqui vai dar um 7 no final, a soma. Não tem muita coisa. Não. Foca na prova escrita, tá? Foca na prova escrita, mas tem que deixar de se preparar também para a entrevista. Professora, e agora? Eu preciso de ajuda, professora, nessa entrevista. Você pode falar comigo lá no meu Instagram, @profacarolyn, que a gente faz um simulado da sua entrevista. A gente vai sentar, eu e você você vai apresentar o seu trabalho para mim, e eu vou te analisar de acordo com o que você passou. Você precisa me mandar também o seu projeto de pesquisa, e eu vou te questionar, te arguir também nessa posição de banca de avaliação. E aí eu vou te dar algumas estratégias, levantar algumas questões que as bancas têm os costumes, né, de trazer para os alunos, e aí a gente grava todo esse momento, e isso funciona, tá? Fala comigo, professora, queria fazer um simulado da entrevista. Como é que tá a sua agenda? Quanto é que custa esse simulado? É R$ 129. R$ 129. Para você sair, é uma preparação que você sai mais confiante, tá? Entendendo como é que funciona, entendendo que é um universo que a gente não consegue controlar muito dentro do processo de seleção. A gente vai se preparar, mas a gente não sabe o que vai acontecer lá, né? Em outras palavras, é isso. A gente tenta se preparar o máximo possível, de acordo com como dá. Mas precisa de ajuda nisso? Entre em contato comigo, ok? Nota mais alta na prova escrita. Maioridade, aqui são os desempates. Recurso. Eu sempre digo, você acha que sofreu alguma questão lhe prejudicou no momento da seleção, entra com recurso. O máximo que eles vão dizer é não. Não é incabível a sua solicitação. Mas se você se sentiu que foi prejudicado na prova escrita, que recebeu uma nota que não era aquilo que deveria ter recebido, entra com recurso. Não custa nada. A nota baixa você já tem. Então você está atrás de tentar que eles olhem sobre um outro ponto de vista, né? Que talvez aí aconteça. Eu vejo muitas notas, né? De fato, acontecendo após a interposição. Então, por que não tentar, tá? Inclusive, recentemente, eu tentei uma aluna e ela, professora, não foi dessa vez, tudo bem, mas também já tentei com a aluna que deu certo, tá? Que de fato eles reavaliaram muito significativamente a nota. E isso eu vejo em vários programas acontecendo. Então, o recurso é um recurso que você pode utilizar. Claro, né? Professora, já vi essa situação. Professora, eu esqueci de anexar o meu CPF. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou entrar com recurso. Entra com recurso, mas sabe que não vai dar certo. Por quê? Porque você sabe que errou naquilo. Então, entra com recurso mesmo assim, sabendo que não vai dar certo, porque sabe que errou. Então, o recurso está ali para ser usado. Precisa de ajuda no recurso também? Professora Carolyn, tá? Fala comigo que a gente pode ver, a gente vai analisar a situação e ver como é que a gente poderia driblar esse resultado. A divulgação do resultado do processo seletivo, os candidatos aprovados, ordem decrescente. Aqui ele fala sobre a matrícula. O programa oferecerá 31 vagas. Os candidatos selecionados como alunos regulares em tempo integral e dedicação exclusiva, caso haja disponibilidade, poderão receber bolsa de estudo, desde que satisfaçam os critérios da concessão do órgão financiador e de bolsas do programa. Como assim, professora? Significa que se tiver bolsa, existe essa possibilidade. Quanto é a bolsa, professora, de mestrado? Atualmente, hoje, agosto de 2024, a bolsa para mestrado você recebe R$ 2.100.
As principais, né? Existem outras aí que são um pouco maiores, mas as principais são R$ 2.100. E eu vejo muito do ponto de vista de que, eu tenho uma graduação, eu estou trabalhando no mercado, estou trabalhando estou trabalhando no centro, né, da cidade, com vendas, que recebe um salário mínimo. Então, não custa nada você tentar. Se você tem a graduação, você pode se dedicar um pouco mais e tentar uma seleção e receber uma verba muito melhor, sem estar naquela condição, né, de trabalhar 44 horas semanais, né, passando por todo aquele estresse. Então, pode ser, eu vejo como um horizonte, que ali existe aquela possibilidade. Por que não tentar, tá? Aqui é poderão, tá? Então, poderão. Então, não é certeza. No entanto, a gente vê muito, né, que muitos programas têm bolsas, mas também vemos que tem programas que não têm bolsas. Tem bolsas assim para todos os alunos e tem programas que não têm bolsa. Por quê? Não me pergunte, mas que acontece, acontece. Número de vagas, 31 vagas distribuídas aqui, né? Ampla concorrência e as ações afirmativas. E ele traz aqui, né, que não é obrigado preencher todas as vagas. Por que ele traz isso, né? Porque caso ele traz assim, mas o que é que eu vejo, né? Eu vejo que a maioria dos programas sempre chamam, né? Inclusive, por exemplo, se não tiver inscritos nas cotas, eles também se propõem a chamar, né? As pessoas da ampla concorrência que estão ali, 4, 5, 6, as 6 pessoas da ampla concorrência, porque não houveram pessoas aqui. Isso a gente tem, né, no processo de aprimoramento, avaliação, qualificação dos programas, que eu tenho discutido muito aqui, mas por conta do nosso horário a gente vai avançar. Vamos para o nosso projeto de pesquisa. Vocês acharam que eu esqueci aqui? Tá aqui nos nossos anexos. Traz aqui quais são os professores que você vai ter que escolher um deles, né? Provavelmente no momento da inscrição ele não apontou isso. Mas aqui o projeto. O que é o seu projeto de pesquisa? Eu acabei de falar um pouco mais cedo. Então, antes de explicar isso aqui, se precisar de ajuda, né? A gente está aqui com prazo curto, mas o que eu tenho para te oferecer é a seguinte coisa. Você está com o seu projeto ali 90%, 80%, 70% do projeto já concluído, entre em contato comigo, acesso fácil, entra lá no meu Instagram, @profacarolyn. No link da minha bio, você vai encontrar um link que tem o meu WhatsApp. Aí você vai mandar, oi professora, e aqui em cima da minha mesa meu celular vai tocar. Acesso fácil, né? E aí você vai falar comigo, né? Explicar a sua situação e a gente vai conversar para entender como é que eu posso te ajudar a essa altura do campeonato. Hoje é dia 31 de agosto, provavelmente esse vídeo já seja compartilhado hoje. E aí o que é que acontece? Precisa de realizar uma revisão teórica e crítica desse material. Fala comigo. Como é que funciona, professora, essa revisão? Deixa eu focar aqui em mim, para me explicar melhor para vocês. Como é que funciona a revisão teórica, tá? E crítica desse material? A gente vai analisar se a sua proposta ela está coerente dentro dos trâmites de escrita científica. A gente vai tentar entender se de fato o que você está falando que vai fazer está dentro do... É a mensagem que o seu projeto está conseguindo enviar. E aí a gente vai ver objetivo, título, questão de pesquisa, alinhamento da sua proposta ao programa, ao professor orientador que você escolheu, a linha de pesquisa. E tudo isso, né, a gente faz a análise com um encontro até, e eu faço um relatório estratégico indicando o que você precisa melhorar no seu material. Olha, aqui você precisa trazer pelo menos mais 2 parágrafos na introdução
para trazer uma contextualização melhor sobre o tema que você está abordando. Olha, a gente faz isso junto, tá? É a questão de, por exemplo, que eu ia falar agora. A gente reescreve o seu objetivo junto, o título, se precisar. A gente constrói junto a sua questão de pesquisa. E aí, dentro desse relatório também já vai essa proposta para você alterar esse sentido. A gente também pensa, esse método aqui, olha, não tá ok. Precisamos mexer aqui. Você precisa apresentar mais informações sobre o seu público-alvo. Então, são essas questões que a gente vai apresentando dentro desse encontro, que é um encontro pontual, e a gente faz um relatório estratégico, tá? Uma avaliação crítica desse projeto para que ele esteja minimamente ali cumprindo os critérios da seleção. E aí, dependendo do pacote, pode variar de valores a partir de R$ 197. E eu já vou passando aqui os valores, né? Porque vocês chegam sabendo e dizem, professora, quanto é que custa? E aí, a partir de a gente consegue já te ajudar e colaborar de forma significativa nesse seu processo de seleção. Inclusive, até modelos de projeto eu já consigo te enviar. Então, vamos lá. O que é que precisa conter, né? O seu título, a linha de pesquisa, a introdução, a apresentação do objeto de estudo, justificativa da pesquisa, objeto de estudo, problema, objetivos gerais e específicos, fundamentação teórica, metodologia e referências. É muita coisa. Muita coisa. O projeto deve conter de 8 a 10 laudas em fonte Arial 11. A fonte é pequenininha, espaço 1.5, incluindo referências e seguir as normas da ABNT, sob pena de desclassificação. Inclusive, se você quiser só que eu faça a formatação, sem encontro algum, eu também estou à disposição. Mas aí você precisa me falar antes, tá? Entrar em contato comigo antes. Gente, eu não estou compartilhando a tela agora que eu estou vendo. Mas aí você precisa falar comigo antes, por quê? Porque são, no mínimo, 3 dias úteis para que eu te devolva o seu material formatado. Em nenhuma hipótese será admitido marca, nota, qualquer detalhe que te identifique. Isso pode te excluir imediatamente do processo seletivo. Como eu vim apresentando para vocês, né? Vou voltar aqui um pouco. Essa é a estrutura, né, do seu anteprojeto. Dá uma olhada lá no site, tá? Aqui, se eles não trazem um outro modelo, como é que funciona, porque esse modelo aqui eu acho que é a estrutura que eles querem, né? Mas como eles querem a BNT, então aí teria que estar minimamente ter uma capa. Título do projeto e linha de pesquisa. Introdução. O que é a introdução, professora? Aqui ele está trazendo, ó, a apresentação. Eu gosto de pensar que essa apresentação é uma contextualização. Justificativa da pesquisa. Eu gosto de pensar vamos lá. A apresentação do objeto de estudo. Eu trago sempre uma frase associada. Apresentação na introdução. Contextualização, baseada em fatos reais. O que é que você traz de fatos reais, da realidade brasileira, para apresentar esse objeto de estudo? O que você vai estudar? Não encano muito nessa questão de objeto de estudo. O que é um objeto de estudo, professora? Porque isso pode né, te fazer com que você fique empancado ali. Então, não fica muito assustado com isso, porque o objeto de estudo, às vezes a gente até brinca, né? Dizendo assim, o que é um objeto de estudo? E do lado de cá eu sempre digo assim, ó, esse é o seu objeto de estudo. Já salva aí, porque às vezes, nas horas da entrevista, eles gostam de perguntar qual é o seu objeto de estudo, para saber se você está por dentro. Então, a apresentação aqui nada mais é do que baseada em fatos reais. O que é que tem mais evidente? Traz um conceito do que você está propondo estudar. A justificativa da sua pesquisa, eu trago muito a seguinte questão.
A sua pesquisa, ela é importante para quem? Para quem? Aí você tem que trazer algumas figuras, para o aluno, para o professor, para o programa, para você. Aí a sua justificativa deve se basear nesses sujeitos, né? Como assim para o aluno? Se eu estou pensando, se eu vou falar, por exemplo, da educação de jovens e adultos, e aí, para os adultos, por que que é importante essa sua pesquisa? A minha pesquisa ela vai melhorar os métodos de ensino tradicional, e isso vai facilitar o processo de ensino e aprendizagem dos alunos da EJA. Foquei na EJA. A minha pesquisa ela vai instrumentalizar o professor. A minha pesquisa ela vai fortalecer os eixos da linha de pesquisa programa, entende? Então a justificativa ela nada mais é do que é importante porque é importante para essas pessoas. O objeto de estudo aqui ele traz o problema. O problema ele vem afunilando. Você vai começar trazendo algumas questões, aí vai vamos lá. Comecei falando aqui sobre Paulo Freire, e aí eu trago aqui a questão da andragogia, da educação de jovens e adultos, da instrumentalização dos professores. Aí eu chego ao meu problema, né, que é modificar, que é o método de ensino tradicional na EJA. Entenderam? Você faz esse funil até você chegar, né, ao seu problema. E aí é interessante você ter um problema como uma questão de pesquisa bem definida, tá? E essa questão bem definida, ela vai representar o objetivo geral, ela vai representar o seu título da pesquisa, que é o que eu chamo aqui de topen. Topen. Alinhamento topen, que é o título, o objetivo, a pergunta e o método. Fundamentação teórica nada mais, nada é do que você trazer aquela breve revisão bibliográfica. Eu gosto de pensar a fundamentação teórica em 3 temas. Um tema maior, que eu traria, ainda nesse tema, nessa perspectiva da EJA, eu falaria um pouco sobre a andragogia. Um tema menor, eu falaria sobre a EJA. E depois o processo de ensino-aprendizagem e metodologias do processo de ensino-aprendizagem. Ponto. 3 tópicos, tá? Para fazer a fundamentação teórica. E eu traria, pela quantidade aqui de páginas, traria 2 parágrafos em cada tópico. Isso se o tema fosse falando sobre a EJA. Referências e referências no padrão ABNT. Se eu te ajudei até aqui, eu te peço que você curta o vídeo, deixe o seu like, comenta aqui se eu conseguir te ajudar. Se você assistiu e não comentou, e quando você voltar, você deu certo lá o negócio, volta aqui embaixo e diz assim, professora, eu consegui passar na primeira fase. Professora, me ajudou na prova escrita. E só, o coração aqui fica quentinho, quentinho. Quero te fazer um convite especial, se você ficou aqui até o final, para você entrar para a minha turma de treinamento para o mestrado, que vai acontecer agora em outubro. A gente já está no momento de pré-inscrição. Por quê? Porque é uma turma que a gente faz ali um acompanhamento de 2 meses, com aulas ao vivo, tá? Não tem material gravado é algum bônus que eu vou te entregar. E aí a gente vai trabalhar sobre a perspectiva de uma seleção de mestrado do começo ao fim. A gente vai estudar todas as etapas de seleção, a gente vai estudar questões de projeto de pesquisa, entrevista, prova de idiomas, que inclusive a gente não viu aqui nessa seleção. Vale a pena. Tem interesse? Fala comigo lá no meu Instagram, @profacarolyn. Profa, me explica um pouco mais sobre o treinamento para o mestrado. As inscrições vão iniciar em final de setembro e as aulas começam em outubro, ok? Junto comigo. Daqui para frente, espero que ao final desse vídeo você não tenha dúvidas de que você não segue mais sozinho. Vem comigo, vem!